A razão de nós estarmos nesse nosso tempo hoje pela internet é porque nós decidimos ah, que ficaríamos fechados durante esse mês de março por conta desse aumento absurdo, né, na nossa contagem da Covid, para podermos cuidar um do outro. Né? A gente já decidiu que a gente ia ficar de olho no tempo para saber o que fazer. Então o tempo está nublado e a gente precisou fazer isso. Mas voltamos lá no dia 4 de abril com nossos cultos normais, presenciais na parte da manhã, com a ceia do Senhor no dia de Páscoa. Então vai ser muito legal a gente voltar no dia da Páscoa. E o assunto hoje é: o Senhor está sempre com você. Eu sei que esses dias a gente fica um pouco de dificuldade para entender o que é que isso tem a ver conosco e como é que isso pode ser nos atrapalhar ou nos encorajar, né? Ah, qual a esperança, né? Você tem visto muita gente morrendo, sabido. Eu tenho certeza absoluta que a maioria de nós, se não todos, perdemos alguém perto, conhecidos, ou tivemos pessoas que tiveram essa doença ao nosso redor, que passaram dificuldades, e isso foi certamente uma situação bem complicada para você e certamente para aqueles que estão passando por isso. Nosso texto, então, é Atos 23, 11, que diz assim: Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: Coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Deixe-me orar então, antes de começarmos o nosso tempo aqui. Deus, que a tua graça dê sabedoria para nós nesse momento aqui de estarmos juntos, olhando para o Senhor, olhando para o céu, olhando para essa dificuldade que nunca, em momento algum, enfrentamos. E o mundo, esse mundo moderno também não enfrentou. E as pessoas estão perdidas, tentando encontrar um caminho. Então, nos ajude, ó Deus, a nos preservar enquanto o caminho não é achado. E abençoe aqueles que estão atrás da cura, para que as encontrem e a gente possa viver em paz novamente. E nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, nessa caminhada, né, da vida, é preciso parar um pouco para se fortalecer, então continuar até o destino. Eu tenho que saber qual é o meu destino, né? Então, você, se é um cristão, você está andando para chegar no momento onde Jesus vai falar: vem para cá, meu querido, vamos andar na vida eterna juntos. Enquanto isso não acontece, você é um testemunho dele de vida, né? E nós vamos precisar nos fortalecer de vez em quando, né? Igual um carro precisa de combustível, né? Você vai ter que abastecê-lo bastante vezes, depende do caminho que você vai andar, né? Essa pausa, essa parada de fortalecimento, muitas vezes não é intencional e essa não é, né? Eu sei, e eu tenho conversado com alguns pastores, muitos membros de igreja, muitos cristãos de longa data não aparecem mais nas igrejas, essas que estão ah, com os cultos de volta presenciais. E eu tenho a impressão que muitos nem voltarão para suas igrejas quando tudo isso acabar. Por quê? Porque realmente não entendiam o que é que a fé deve despertar em nós e nos usar. Tem gente que está com medo de voltar para a igreja porque acho que vai pegar Covid lá. Né? A igreja acho que é o lugar mais, pelo menos as igrejas que estão tomando cuidado como a nossa, é o lugar menos
possível, né? Não é impossível, não posso falar uma palavra dessa, mas é quase impossível pegar Covid num culto de 1h30, 2 horas, sem contato, com máscara, álcool gel e tudo mais. Agora, essas pausas não intencionais, como agora está acontecendo, para parar um pouco, para saber em quem nós realmente confiamos. Eu tenho ouvido muita coisa esses dias, né? Pessoas dizendo que Jesus está voltando, que isso aqui é o caminho do céu ou do inferno para alguns, mas eu não vejo nada disso, né? Falta muitos elementos aí bíblicos para confirmar isso, né? Mas eu preciso entender, né? Então você precisa entender. Eu vejo muita gente que perdeu o foco, né? Aqueles pregadores do Jesus levou consigo suas enfermidades, não nem pode mais falar isso, né? Porque primeiro que não é verdade, né? E segundo que se falar isso, como é que ele vai dizer que os seus membros estão pegando a doença e morrendo, né? E aqueles que decretam saúde, como é que decreta saúde no meio dessas mortes? Eu acho que é um momento de crescimento para todos nós, né? É claro que eu gostaria muito de dizer, fique tranquilo, você não vai ficar doente. Mas eu não posso falar isso, eu posso dizer para você, se cuide, né? Use os elementos dos EPIs, né, os equipamentos de proteção, para que você seja capaz de não apenas de cuidar de si próprio, mas cuidar do próximo, que é tão difícil, né? Eu já vi algumas pessoas comentando lá na internet que ah, eu preciso pensar no próximo, e é verdade, né? Mas pastor, como é que eu faço isso, pegando esses busão cheios? Bom, irmão, essa é a hora de confiar em Deus, de que Deus vai cuidar de você, né? Eu mesmo já passei por isso, né? Vocês sabem, a maioria pelo menos. A minha família, metade pegou e eu não peguei. Gisele não pegou, né? E teve um dos meus filhos que também não pegou. Mas quem pegou, pela graça e misericórdia de Deus, estão em casa se recuperando. Depois de passarem alguns momentos difíceis, né? E até sendo hospitalizados. É isso, irmão. Eu preciso confiar que Deus está no controle. Deus está no controle, não eu, é Deus. Agora, no que depender de mim, eu preciso fazer a minha parte. E se todos nós, esse mundo cristão, fizesse a sua parte, em tudo, não apenas nesse aspecto do cuidado com a saúde, faria muita diferença. Muita diferença. Agora, pode ser um momento oportuno de reavaliar a vida, de checar um pouco a nossa fé, seu desprendimento para andar com o Senhor e recomeçar a vida de uma maneira diferente, né? Paulo estava vivendo um momento assim, nesse texto lá de Atos. Havia uma perseguição contra o seu ministério e se tornou tão forte que ele foi preso. Paulo é preso. E desta vez parecia que seria o fim. Parecia que era o fim da vida de Paulo. Paulo já tinha enfrentado o Sinédrio e sabia o que o Sinédrio, né, os políticos da época, queriam fazer com ele. E ele estava sozinho numa cela fria, escura, de um lugar tremendamente seguro. E naquele momento, certamente passou pela cabeça dele que talvez fosse o último dia, ou melhor, a última noite da sua vida. Aos olhos humanos, Paulo estava refém entre os interesses políticos dos romanos e os interesses políticos dos judeus. Parece um troço parecido com os nossos hoje em dia, né? Eu escrevi num post hoje na internet, no Facebook, e eu disse assim, rapaz, a gente rejeitou voltar para a monarquia, né? Você que tem uma idade mais avançada, né? Você lembra. Mas parece que os reis conseguiram voltar. Eu nunca vi
um governador mandar tanto quanto tem mandado hoje um prefeito. É o que estava acontecendo com Paulo aqui. Ele estava refém desses grupos que queriam coisas diferentes, talvez, em alguns aspectos. Mas Paulo apela, né, para a cidadania romana. Por quê? Porque os judeus já tinham decidido matar ele. E ele fala, olha, espera um pouquinho, eu sou romano. Na verdade, Paulo sabia que ele não estava na mão dos homens. Irmão, nenhum de nós está nas mãos dos homens. Amém? Você e eu estamos nas mãos de Deus. Glória a Deus por isso. Eu vi nessa batalha entre a vida e a morte desse pessoal que teve Covid e foi atacado especialmente nos pulmões, né? Gente entrando nessas UTIs, alguns morrendo, mas vários saindo. E eu estou dizendo de cristãos que eu acompanho mais. Né? Paulo estava preparado para morrer com Cristo se fosse preciso. Ele vai falar isso lá em Filipenses. Neste momento de aflição, de que o fim se aproximava, então Jesus aparece. Talvez ele não se deu conta que aquilo não era um problema humano, Paulo, mas ele precisava de uma ação divina e ela só acontece. E se você já passou dias assim, e provavelmente sim, eu passei. A gente não sabe se vai ter força para continuar. Não sabe. O que fazer, né? As escolas fechadas, universidades fechadas. Quando vai abrir? Não sei. A vacina vai resolver? Não sei. A gente não sabe o que fazer. Quantas pessoas desempregadas hoje? Quantos pequenos comércios que tiveram que fechar as portas por causa dessas ações? E eu não estou fazendo julgamento aqui, né? Se é certo, se é errado. Não estou fazendo. Eu estou falando das consequências disso. Então, eu preciso de esperança para viver e de alguma maneira fazer alguma coisa. A nossa igreja tem pessoas que precisam hoje, nesse momento, de ajuda, até financeira. E é por isso que eu também já falei, né, para vocês que nós precisamos permanecer firmes e fiéis nos nossos dízimos e ofertas. E se você não faz parte da família Monte das Oliveiras e quiser participar, você é bem-vindo, né? É só me perguntar depois como fazer isso, eu falo. Pergunta para mim e para você, você está precisando de força para continuar? Jesus vai nos fortalecer, ele vai se mostrar, ele vai ser presente. Assim como foi para Paulo, ele será para mim e será para você. E o primeiro ponto aqui que a gente vai olhar é que o texto começa dizendo assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele, Jesus está ao seu lado. Amém, irmão? Não esqueça disso. Ele não está esperando que você o chame para aparecer. Às vezes eu ouço músicas, né? Vem Espírito Santo, vem Espírito. Mas o Espírito Santo é o selo. Está dentro de você. Vem para onde? Ele já está aí. Tá, tem uma licença poética que eu respeito e não vejo problemas, mas você não pode achar que isso é um convite quando isso é uma certeza. Não é? Eu gosto disso. De saber que, ainda que eu estou andando no vale da sombra da morte, não vou sozinho. Ainda que eu esteja num caminho escuro, sombrio, não estou sozinho. Ainda que eu esteja navegando nos mares do pecado, quando eu disser, Jesus, eu quero sair disso, ele vai estar lá. Então, no meio da noite, quando ele está sozinho na escuridão úmida do calabouço,
Paulo sente que tem alguma coisa diferente com ele. Porque Paulo, talvez naquele é um momento difícil para ele, há tantos sentimentos e tantas coisas acontecendo, na cabeça dele está a mil, ele querendo fazer a obra do Senhor. E parece que Deus não está abençoando. Você não sente assim às vezes? Mas ele vê Jesus, a quem ele conheceu no caminho de Damasco. E quando ele mais precisava de um companheiro, Jesus estava lá. E eu posso lembrar agora daquela ilustração das pegadas na areia, né? Que o sujeito olha e fala, poxa Jesus, mas onde eu, nos piores, o Senhor está comigo, anda comigo, eu vejo as 4 pegadas, mas nos meus piores momentos só tem 2, o Senhor me abandonou no meio das minhas crises. Né? E a ilustração diz que Jesus fala para aquele homem, aquele momento eu estava te carregando no colo, parceiro. Querido, você não está sozinho, não esqueça disso. Por pior que a situação pareça ser, eu sei que você vai ter que mudar algumas coisas na sua vida por causa disso tudo. Né? Porque o emprego não está vindo na hora certa, porque você talvez tenha perdido, porque você está confuso sobre o que fazer e o que não fazer, porque você vai perdendo a esperança, porque quem anda longe de Deus perde a esperança, não tem jeito. Ah, não, pastor, eu vou ficar longe para esperar essa Covid passar. Irmão, vai levar 2 anos, 3, 4, 5, não sei, espero que não, né? Mas quando isso passar, você sumiu. Você não está mais no radar. Por quê? Porque você não estava recebendo a comida espiritual que você tanto precisa. Porque você não estava servindo como você deveria servir. Porque você não estava sendo servido. Ah, eu não vou para a igreja porque as pessoas vão me ver. Vão, é claro que vão. Irmão, a coisa mais linda e mais saborosa para mim é quando eu chego na igreja e vejo todo mundo lá. É uma alegria indizível. Aquele louvor que eu fecho os olhos em alguns momentos e não canto nada, só para mim ouvir vocês cantando. Jesus não fica nem à frente, nem acima. Jesus senta do lado. Por quê? Porque ele estava junto. Jesus vem ao mundo como um ser humano e morre pelos pecadores porque ele te ama. E você não vai ficar sozinho. Jamais. Jesus está contigo o tempo todo. Mas quando você mais precisa, ele pode estar ao seu lado. Isaías 43, 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Era real? Era uma promessa. Ah, pastor, então eu vou passar pelo fogo. Não vai não, querido, você vai se queimar. O que o texto quer dizer é que você não está sozinho. E por mais difíceis que as situações se tornem, você não está sozinho. Agora, você pode ficar só com Jesus? Paulo estava só com Jesus. Mas ele não tinha alternativa, ele estava preso. Mas a comunidade cristã, a tua igreja, o Monte das Oliveiras pode estar com você, se você quiser. E você pode dar o que você tem, não o que não tem. Ah, pastor, a única coisa que eu posso fazer hoje é ir na igreja e louvar o Senhor com vocês. É o que nós precisamos. O que eu posso fazer hoje
participar das atividades online da igreja. Faça. Vamos manter essa comunhão, essa qualidade da graça entre nós. Orar é transmitir a graça de Deus que Ele transmitiu para você. E eu passei assim. A nossa família passou. E eu escrevi, eu pedi oração para umas 5.000 pessoas. Você fala, pastor, está exagerando. Não estou não. Passei nos meus grupos, coloquei no Face. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca senti a graça de Deus tão forte como nesses dias. E eu não pensava no pior, nunca pensei. Mas eu sabia que havia uma possibilidade de acontecer o pior. Mas eu confiei. Ah, mas pastor, e se tivesse acontecido o pior? Você estaria louvando ao Senhor aqui ainda? Claro. Não olhe as circunstâncias. Não. Eu olho o seu amor. Irmão, se você não começa a pensar biblicamente, você deixa de ver Deus. E quando a gente deixa de ver Deus, a gente deixa de viver o Evangelho saudável, que traz a paz para você. E nesses dias de aflição e de ver, às vezes, uma má notícia da Andréia ou do Rafa, ou da Dani, ou do Bruno, eu chorei quando eu soube que a Clara estava com Covid. Mas eu tinha que orar e foi o que eu fiz. Pois eu sabia que Deus estava lá. Amém? Deus sempre está ao seu lado. Segunda coisa que o texto vai dizer para mim e para você, e foi exatamente o que Paulo ouviu de Jesus. Ele disse assim: coragem! Coragem. Coragem para permanecer fiel. Coragem para melhorar a sintonia da graça de Deus na sua vida e na do próximo. Coragem para resistir aos ataques, até espirituais, sejam eles malignos, sejam eles de fundo benigno, talvez. Coragem para ficar firme. Coragem para continuar amando o seu povo e não julgando. Eu sei que algumas igrejas não pararam, né? E estão lá já com o primeiro culto, já estão fazendo o segundo, já voltaram com a escola dominical. E eu vou dizer uma coisa que a minha mãe falava quando eu falava alguma coisa para ela e dizia assim: mãe, todo mundo está fazendo. E minha mãe falava: você não é todo mundo. Irmãos, desde o começo dessa pandemia, nós sempre olhamos para o tempo. E isso é um princípio bíblico. Que tempo? A situação, as circunstâncias ao redor e tomamos decisões. É assim que a gente faz. Paulo, então, ele reconhece aquela voz firme e suave de Jesus, talvez ouvindo claramente: coragem! Coragem, irmão. Coragem. Eu visitei uma irmã essa semana, ela falou: eu tenho um medo enorme de sair de casa. Eu tenho medo de sair de casa. Eu falei: mano, o que você tem que fazer, faça. Agora, por exemplo, eu vou no mercado e quando eu chego lá, tem uma banca que está em promoção. Então a muvuca, a galera toda lá. Eu não vou lá. Ah, você vai pagar mais caro? Se eu pagar, vou. Mas eu não vou lá na muvuca. Se eu vou em algum lugar que eu preciso ir, numa farmácia, está cheio de gente, eu volto para casa.
Se você vai na feira, vai cedinho. Ah, mais cedinho. Gisela foi essa semana na feira cedinho. E ela falou, era tão cedo que não tinha colocado nenhum preço nas coisas. Eu perguntava, o pessoal falava qualquer coisa. Eu tenho a impressão que eu paguei caro. Pode ser. Mas eu não vou dar mole. Não. Eu tenho um Deus maior que tudo isso. Coragem. Coragem para sair de casa para trabalhar, sabendo que um colega seu teve Covid, sabendo que um colega seu está internado, sabendo que um colega de trabalho morreu. Eu fui ao banco 3 semanas atrás. Quando eu cheguei para entrar no banco, estava fechado com a placa "Estamos com Covid". O banco, a minha agência, né? Fechada por causa da Covid. Eu sei que o coração de Paulo deve ter se enchido naquele instante, sabe aquele balão de ar que você sopra, ele estufa. E Paulo se recompõe com a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu sei que você conhece o texto. Não é bom demais você lembrar desses textos? Quantas vezes foi repetido para você e começou a fazer sentido? A alegria do Senhor é a nossa força. E aquela palavra de Jesus, coragem, foi a força que Paulo precisava e que eu e você precisamos também. Dias difíceis precisa de ações difíceis. Irmão, uma só palavra de Jesus é suficiente para reanimar a sua vida? Espero que sim, né? Porque a Bíblia diz que Deus, com a sua palavra, criou todas as coisas. É por isso que eu preciso ter forças para ouvir a voz do Senhor, para ouvir Deus falando através da sua palavra. Não é um acidente, não é uma coisa incompreensível, é clara. Ore. Fala, Deus, me dá clareza nas minhas decisões, nos meus sentimentos, nas minhas ações, nos meus desejos para um momento como esse. Irmão, tenha coragem de ajudar as pessoas que você conhece, se Deus tem te dado condições para isso. E eu tenho visto algumas pessoas que estão fazendo além das suas necessidades de contribuição, ajudando aqueles que precisam, sem medo de faltar nada. São ricos? Não são. Tem um rapaz que me ajuda, ele é de um outro estado. Ele me ajuda já há uns 2, 3 anos. Ele manda de vez em quando alguma oferta, ou para mim, ou para a própria igreja. E no início da pandemia ele me ligou e falou: a minha empresa parou. Ele tem uma empresinha, não é grande, mas eu vou precisar parar. Eu falei, mas parou agora? Ele falou, não, faz uns 4 meses que paramos, mas eu fiquei até onde deu. Eu falei, irmão, fique tranquilo. Deus vai suprir a nós como tem suprido você até aqui. Pessoas indo além, assim como Paulo. E a próxima frase que a gente vê é quando Jesus dá um testemunho do próprio Paulo. Ele diz assim, pois do modo por que desse testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Jesus tinha um plano para Paulo, para o projeto da vida dele. Qual é o seu? De ser um homem melhor, uma mulher melhor, de ser capaz de ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Paulo estava em Jerusalém,
tinha dado o seu testemunho de conversão, por isso que ele foi preso. E Jesus fala, não, você não vai morrer hoje não. Você vai continuar pregando. Irmãozinho, creia, você não vai morrer hoje não. Você tem que continuar pregando. Você tem que continuar vivendo. Porque a maior mensagem que a Bíblia pode trazer para o ser humano nessa época é a sua vida. Não é apenas o que você faz dela, mas é como é que você faz o que você faz e por que faz. Grande responsabilidade? Amém. E ele fala, do mesmo jeito que Jesus chama Paulo, ele vai até o fim. Que texto você lembrou agora? Eu estou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não é diferente para mim e para você. Jesus disse para Paulo que ele tinha um destino, que ele ia para Roma, e ele ia pregar o evangelho em Roma. E pregou. E ele foi protegido, é absurdo, né? Por 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros, para que ele não fugisse. E ele fala, e ele prega, e ele vive. Cuidado com o que você escreve, cuidado com o que você apoia no Facebook, o que você curte, o que você implementa. Não estou dizendo que você não deva dar a sua opinião, claro que deve, você é um cidadão como qualquer outro. Mas não crie polêmica, não seja insultador, sei lá se existe essa palavra. Paulo sobreviveu a um naufrágio nessa viagem para Roma. Ele chega a Roma, e ele teve uma vida quase normal, preso, mas por 2 anos. Ele alugou uma casa, onde ele podia receber as pessoas que o procuravam, e pregando o reino de Deus sem impedimento, e falava sobre Cristo. Irmão, eu não sei até onde isso vai chegar, mas uma coisa eu sei, você não está sozinho. Você não está sozinho. Jesus tem um plano para a sua vida. Que plano é esse? Você testemunha a vida de Deus. De que maneira? Da maneira sua, no seu lugar, com muitos ou poucos observadores. Paulo quer fazer. Jesus abre o caminho para ele. E você pode entender também onde que você quer que a sua fé alcance. E olha, pode te levar muito além do que você imagina. Por quê? Porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios capítulo 3. Viva! E eu quero terminar aqui dizendo o seguinte: quando você estiver achando que a caminhada está difícil, e estiver desanimando, estiver sem força espiritual, tem gente que fala para mim, puxa, pastor, eu queria tanto na igreja, mas bate um desânimo. Levanta e vai, né? Lembra, Jesus está ao seu lado. E a palavra primeira e principal que ele diz é coragem. Ele falou para Paulo e fala para mim e para você, não mudou. Eu e você precisamos de coragem, vivemos um momento diferente, aparentemente, né? Sem aquela loucura do mata-mata dos romanos e
e todos os reinos da época e tudo mais. Mas a morte não é necessariamente apenas física. A gente pode ter uma morte espiritual que vai trazer tanto estrago quanto qualquer outro tipo de morte. Ele vai te dar coragem, vai te mostrar o caminho e os propósitos para a sua vida, que você já conhece. Porque eu lembro agora o texto do povo atravessando o Jordão a pé, e a promessa é, você vai atravessar a seco, né? E diferente de como foi o Mar Vermelho, que Moisés levanta o cajado e o mar se abre, agora não. Agora os líderes, os sacerdotes, iam na frente. E a água só abriria com o passo da confiança e coragem que eles tivessem. Cada passo de confiança, de fé e de coragem, a água se abria. Então, para mim e para você, talvez é o nosso Rio Jordão, né? Querido, não desanime. Jesus está contigo e vai até o fim. Você não está sozinho. Que Deus te abençoe e guarde. E até logo mais à noite, 19 horas, teremos uma outra live e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto. Que a graça do Senhor continue sorrindo para você e que você se fortaleça no meio dessa crise toda. Amém? Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus, porque a sua palavra nos anima, nos encoraja para continuarmos a caminhada. Que o Senhor nos use hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Que Deus continue abençoando, que você tenha um domingo abençoado e que a graça do Senhor continue sorrindo para você. Fique firme! E lembra, você não está só.